E aí pessoal, aqui é o David Souza, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação em Python. Nessa aula, vou falar sobre input. Input é uma função Python que é responsável pela entrada de dados do usuário. No início do curso, nós vimos a função print e agora vamos ver a função input. Vou digitar aqui o nome. Pronto. Ela está aqui retornando David no output, certo? E eu também posso colocar uma mensagem para guiar o usuário no que ele está fazendo, certo? No caso aqui, eu estou falando digite seu nome. Pronto. E aí ele retorna. Seu nome é David Souza. Fazendo aqui um disclaimer, eu vou falar um pouco sobre split. O split, teoricamente, é um método de manipulação de strings e vai transformar ela em elementos de uma lista, sem modificar a variável, no caso o nome, anterior, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando o nome David Souza e estou utilizando o método para strings .split. E aí ele vai converter para termos de uma lista. Aqui David Souza, por padrão, é dividido por espaço. Então ele vai pegar o que tiver espaço e aí vai converter os termos dessa string para uma lista, facilitando em algumas situações. Como, por exemplo, se eu tiver elementos divididos por vírgula e eu queira pegar esses elementos, eu posso fazer da seguinte forma, e é isso aí, ó. Ele pega cada um dos termos e divide com uma vírgula, certo? Então, vou continuar. Eu posso também fazer a entrada de múltiplos valores utilizando o split, certo? No caso aqui, eles só precisam ser separados por espaço, porque por padrão é o espaço. Então, eu vou pedir para o usuário digite seu nome, sua idade 29 e sua altura 1.77. Notem que cada uma dessas variáveis está separado por espaço. Então, ele vai verificar e vai colocar a variável nome como primeiro termo, idade como segundo termo e altura como terceiro termo, porque está separado por espaço. No caso aqui, se eu quiser colocar de uma outra forma, por exemplo, eu vou passar por mais. Ou seja, toda vez que eu quiser separar um dos três termos, né, eu vou utilizar o mais, e aí ele vai reconhecer que o mais é o que está delimitando cada uma dessas variáveis. Notem que aí apareceu dessa forma, as variáveis separadas da mesma forma. Então, vamos aqui para o último exemplo, utilizando também outro método de manipulação de strings, que é utilizando o ponto strip. O ponto strip ele é responsável por remover espaços ou caracteres desejados no início ou no final da entrada de dados pelo usuário. E dessa vez eu vou utilizar o termo mux para fazer essa verificação. Vou aqui rodar o script, vou pedir para ser digitado meu nome, só que eu vou dar vários espaços na frente e vários espaços depois, certo? Note que com o strip, ele desconsiderou esses espaços. E aí, caso eu não utilize o ponto strip e faça da mesma forma, vou rodar aqui novamente o script, espaço, 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 David, espaço, espaço, espaço. Notem que dessa vez ele considerou todos os espaços que teoricamente não pertencem a string, certo? E isso na utilização de dados pode ser um pouco prejudicial para o bom funcionamento de todo o sistema, de todo o programa. Porque esses espaços indesejáveis servem para quê? Existem outras formas de formatar a visualização do que ficar manipulando a string dessa forma, deixando ela formatada, que mais pra frente pode causar uma dor de cabeça, certo? Então agradeço a você que assistiu até aqui, muito obrigado e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.